Chico Buarque, de Holanda. Calabar. Capa branca. Capa branca, que é com aquelas letras que escorria, assim, como se tivesse sido pichado no muro, né? Sei. E que é um disco que tinha sido censurado, né? A peça foi censurada. Por que te marcou? Me marcou porque foi um disco, era um disco misterioso. Tinha um mistério naquele disco, meu irmão mais velho trazendo para casa, e a gente ouvindo naquela vitrolinha, onde a gente ouvia coisas mais pueris, né? Mais de entretenimento, mais para dançar, e de repente aquele disco sóbrio, sériozão, e eu com 13 anos, ouvindo aquelas melodias, a voz do Chico, cantando aquelas melodias que me atraíam, aquilo já me atraía, né? nessa época, né? Agora eu me lembrei que eu fazia perguntas para o meu irmão, de algumas coisas que ele também não sabia responder, porque ele também não entendia nada daquele assunto. Realmente é um assunto complexo. A artista, a intérprete, a cantora que mais me influenciou e que eu mais ouvi na vida inteira foi Elis Regina. É Elis Regina, até hoje, né? E um disco dela que também é de 73 ou de 74, eu não me lembro, acho que 73, que é o disco que tem Na Batucada da Vida, que é um samba do Ari Barroso, né? Um samba-canção do Ari Barroso. E Na Batucada da Vida tem uma polêmica, porque ela gravou com uma melodia diferente do que é a melodia original, né? E eu ouvi muito esse disco. E desse disco, a música que ficou mais marcada na minha memória até hoje é Na Batucada da Vida, o jeito como ela canta, né? O jeito como ela interpreta, inclusive por ter tido a ousadia de mudar a melodia. Essa música eu acho que é um... E porque eu adoro Ari Barroso, né? Então, assim, essa música é um samba-canção assim, dos mais clássicos, né? Dos mais... E também tem um mistério, né? Aquela história trágica, né? Descrita assim num samba-canção, né? O batismo de fumaça, né? Enfim, toda aquela tragédia tão típica da pré-bossa nova. Porque é importante preservar qualquer história ligada à cultura de um país, porque isso se repete, a gente ouve isso se repetindo todo dia, né? A preservação da cultura é a preservação da identidade de um povo, né? Então, assim, e no caso do Brasil, talvez um dos setores culturais mais importantes, assim, seja a música, a nossa música, né? Tão rica, tão reconhecida no mundo inteiro como um patrimônio imenso do Brasil, então é super importante, né? Que institutos, entidades, órgãos, como o IMUB, por exemplo, né? Tratem disso, cuidem disso, né? Não deixem esse cuidado ficar em segundo plano. É muito importante preservar a cultura de um país, porque é importante preservar a identidade. É isso que vai fazer o país continuar sendo país, né? Senão, daqui a pouco, acaba vir uma republiqueta de bananas. Vira uma republiqueta de bananas. Porque a gente está sempre nesse limiar, né? O hemisfério sul, entendeu? Abaixo da linha do Equador, onde estão as maiores mazelas, né? Se você deixa... A gente está sempre no limiar de se transformar numa... Você vê que está sempre assim, a democracia é frágil, as instituições são fracas, não sei o que lá, tudo está sempre no limiar de ser demolido, né? De ser destruído, né? Então a gente tem que ser mais atento, a nossa atenção com essas questões tem que ser redobradas, né? Sempre. Claro que não. Não valoriza. Obviamente que existem lugares onde a gente sempre aos quais a gente sempre pode recorrer, como a Funarte, por exemplo, né? Como o MIS, o Museu de Imagem do Som e tal. Também não é assim uma coisa totalmente abandonada. Sempre houve gente preocupada com isso. Mas poderia ser muito mais. A gente tem muito pouco registro de documentado de coisas muito importantes. Você vê que a gente tem muito mais. O que a gente tem de um artista da primeira metade do século XX? Qual é a que tem mais documento registrado, inclusive em movimento? Carmen Miranda. Por quê? Porque foi para os Estados Unidos. E lá tudo era registrado. Né?
a gente vai para o YouTube, para o Google, você vai ver muitas imagens em movimento, até de Billie Holiday, que teve poucos, né? Mas das outras cantoras todas e cantores e tudo, você vai ver, é um país que soube muito bem preservar a memória assim, em movimento. Qualquer coisa era filmada, qualquer concerto, qualquer... O cinema que é... O cinema, fez parte do cinema de Hollywood. Pois é. E ela fez cinema e fez Broadway, então assim, ela foi muito documentada, né? Agora, aqui no Brasil a gente tem pouquíssimo, são raros, tem artistas importantíssimos de todas as áreas, né, das artes, né, do cinema. O cinema, obviamente, tem mais por ser cinema, por ser audiovisual. Mas assim, mesmo a história da rádio, da TV, né? Gente, a TV Globo pegou fogo 2 vezes o acervo dela. É uma coisa muito doida isso, entendeu? O Mija pegou fogo. É um sinal da falta de cuidado com a segurança dos acervos que falam, que contam a história do país, que já é pouco, né? Então, assim, não só tivemos o incêndio do Museu do Ipiranga, do Museu Nacional aqui da Quinta da Boa Vista, né? Enfim, sei que de vez em quando o museu pega fogo, é preciso ter mais cuidado com essas coisas. O cuidado meticuloso com as informações, né? Enfim, o visual, né? Como é que chama? O layout, né? De fácil acesso, né? Assim, muito, muito legal. Poxa, importantíssimo, né? É mais uma fonte, né? Que a gente tem para saber histórias que às vezes a gente não tinha onde ir, né? Ou precisava de uma certa burocracia, né? Agora, com as coisas online, tudo ficou muito mais fácil, né? Se a gente pensar que até um tempo atrás era preciso você ir ao MIS, ir a um órgão, ir a um museu, pesquisar como é que chama? Microfilme, né, e tal. E agora com as facilidades da era digital, né, é muito importante. E o eMobi é uma das fontes mais ricas assim, pra gente que é curioso, né, que quer saber o que está por trás de cada nome, o que está por trás de cada obra, né, assim. Então é muito... Parabéns, eMobi. Vá conhecer imediatamente. É super simples, é só dar uma busca lá no Google e digitar eMobi, entra no site, faz o seu cadastro, que é rapidinho, e divirta-se. Você que gosta de música, você que gosta de pesquisar, de conhecer as histórias, né? É um site completo sobre tudo da música brasileira. Então vá correndo. Continuar vivos. Você pode explorar toda a minha discografia no site de música brasileira mais completo do país, eMobi.